Mulheres do meu Brasil, hoje eu vou falar sobre menopausa. Ainda é tão complexa essa questão e tanta gente que não entendeu por que precisa tratar a menopausa. Eu vejo muitas dúvidas sobre isso, muitas pessoas me perguntando nas redes sociais, muitas mulheres preocupadas se devem usar hormônio ou não, se o hormônio faz mal, se o hormônio dá câncer. O que é tratar a menopausa? Então vamos começar explicando que tratar menopausa é muito mais amplo do que só tratar os sintomas que aparecem quando os hormônios começam a baixar. Esses sintomas começam uma década antes da menopausa se instalar, lá para os 40 anos, em geral 10 anos, 8 anos antes deles realmente caírem a ponto da gente chamar de menopausa, que é quando para de menstruar, de formar ali a camada do endométrio e ter aquela menstruação, aquela descamação mensal, que isso acompanha toda a queda hormonal e também a não eliminação, a não ovulação mais e a baixa da fertilidade, acaba a fertilidade. Só que esse evento de queda hormonal, ele vai acontecendo 10 anos antes e a gente vai tendo sintomas progressivos. Então, a primeira coisa que tem que se perguntar é assim, já se deve tratar bem antes da menopausa se instalar? Hoje a medicina integrativa, a endocrinologia também já mais moderna, se preocupa em tratar, em ajustar essas quedas desde antes da menopausa por causa dos sintomas que vão aparecendo. E isso a gente chama de perimenopausa, às vezes 5 anos, 10 anos antes. Já começa a baixar, por exemplo, a progesterona. O que acontece? As mulheres começam a ter insônia, começam a ter um sono que não é reparador, acordam cansadas, começam a ter falhas de funcionamento cerebral, isso tudo tem a ver com a baixa da progesterona. Aí ficam mais esquecidas, ficam mais irritáveis, oscila muito o humor, um dia tá bem, um dia tá mal, ficam com dificuldade de aprendizado, então vai fazer um curso, é difícil aprender, vai estudar uma língua, vai estudar um instrumento, já fica difícil, vai ler um livro, fica difícil fixar. Tudo isso tem a ver com a queda da progesterona, porque ela forma pregnenolona no nosso cérebro e ela está ligada profundamente à função cerebral. E nós temos muitos receptores no cérebro para a progesterona e ele é o primeiro hormônio a cair. Outro hormônio que cai precocemente ainda enquanto as mulheres menstruam, a testosterona. Mulheres fabricam 10% da testosterona que um homem, em estado normal, ainda em plena produção. O que a testosterona faz nas mulheres? Dá libido, dá aumento de massa muscular, melhora o funcionamento cardíaco, melhora as ideias, a captação das ideias, da assertividade para ir para o mundo fazer as coisas. E aí, mesmo esse pouquinho, que é 10% do que os homens fabricam, é muito importante para as mulheres. E aí, essa testosterona ali para os 40 anos cai drasticamente e aquele pouquinho cai muito. E aí, as mulheres começam a ficar sem libido, desinteressadas sexualmente, começam a ficar com fraqueza muscular, muitas vezes com dores, começam a ver os quadros de fibromialgia, artrites, artroses, e aí a coisa vai complicando. Nesse meio tempo, ainda está longe da menopausa se instalar de vez. A pessoa vai, às vezes, num ginecologista mais tradicional, nada disso é visto, é falado, é investigado, e as pessoas não sabem como tratar. E aí vão tomar um monte de estimulantes, às vezes vão para psiquiatras, às vezes vão tomar calmantes e remédios mais fortes para dormir. E isso acaba desregulando mais ainda o sistema, porque entra uma medicação assim muito forte, vai alterar o funcionamento natural do corpo mais ainda. Então, esses hormônios, junto com vários nutrientes que ajudam a estabilizar essas funções que começam a cair nessa década, eles vão precisando ser olhados. O cortisol vai produzindo menos, as nossas suprarrenais que produzem cortisol, isso tem a ver com o sistema de vigília, de sono, tem a ver com você despertar bem disposto, tem a ver com a imunidade. Também os hormônios da tireoide começam a cair, então vão caindo devagarinho, o metabolismo vai caindo junto. Então, qual é o outro grande sintoma da perimenopausa? Ganho de peso, mudança de estado corporal, o corpo começa a
a perder massa muscular e aumentar a gordura. E a depositar gordura na parte central, que é a parte abdominal. Aí é péssimo, porque essa gordura abdominal é altamente degenerativa para o corpo. Ela inflama o corpo todo, ela forma células tumorais, ela forma trombos, ela tende a causar doença metabólica, síndrome metabólica, então tendência a diabetes, aumento de colesterol, deposição de placas nas artérias, e isso vai trazendo as causas de mortalidade, que são as principais no mundo hoje em dia, né? Doença cardíaca, cardiovascular, problemas cerebrais, doenças cardíacas, os infartos, os derrames e também as doenças metabólicas, diabetes, e a outra questão é o câncer, que hoje em dia vem galopando, daqui a pouco vai estar em primeiro lugar no mundo. Isso tem muito a ver com esse estado metabólico inflamatório que vai se instalando por essa queda hormonal que acompanha, que vai chegando junto com a menopausa. Então, um ajuste hormonal já na perimenopausa, ele olha todos esses hormônios e vai colocando no lugar. O DHEA, que é um hormônio totalmente ligado à função cerebral, também cai, precisa ser arrumado, otimizado, muitas vezes reposto. E você vai perdendo as capacidades também de absorver nutrientes, então muitas vezes você precisa de uma reposição de antioxidantes, as células formam mais radicais livres, e os radicais livres são lixinhos que ficam circulando e que vão oxidar os tecidos, vão degenerar as células, vão degenerar os neurônios, vão mexer na função cardíaca. Então, quando a gente vai baixando esses hormônios, vai chegando mais perto da menopausa, você baixa os estrogênios. E é aí que começam os sintomas mais clássicos da menopausa, que são os folgaços, aqueles calorões que começam à noite, depois se a mulher não trata, eles vão para o dia também, e dá aquela alteração térmica toda, dá um calorão e daqui a pouco dá frio. E também o ressecamento vaginal, o ressecamento dos olhos, da boca, dos tecidos todos, o cabelo sofre bastante, a pele sofre bastante, vem a flacidez, vem a perda muito importante de massa muscular e de massa óssea. E aí começa a questão também de osteopenia, osteoporose, artrites, artroses. Então vejam como tudo isso está muito ligado e como é importante um médico que tem esse olhar de pegar o corpo inteiro, olhar todo esse sistema e começar a organizar. Você vai fazendo como se fosse uma modulação, isso é uma orquestra hormonal e nutricional, que você tendo esse profissional te organizando, você passa por essa década de declínio tranquilo, sem grandes sintomas. E aí, esses hormônios que vão sendo organizados devem ser hormônios bioidênticos, que são a mesma estrutura que a gente fabrica, que não vão causar câncer, que bem dosados, bem acompanhados, vão estar repondo aquilo que o corpo já fabricava e poupando você de uma série de degenerações que vão acontecendo progressivamente com a idade. Hoje a gente já sabe que a maioria das pessoas com câncer, elas vão ter, no caso das mulheres, após a menopausa, e a maioria em mulheres que não fazem reposição hormonal. Ao contrário do que se pensa de que a reposição poderia causar câncer, as que não fazem, na maioria das vezes, estão desprotegidas. Todos esses sistemas que eu expliquei, eles vão entrando em funcionamento e aí o câncer fica muito mais próximo de acontecer. E tem 1000 outras questões envolvidas, genética, estresse, alimentação, outras questões. Mas dentro de toda essa função de degeneração hormonal, declínio hormonal, o câncer se expressa muito mais nas pessoas que já estão sem hormônios, desprotegidas desse sistema, que são sistemas de proteção, de adaptação. Então, quando você pensa em repor hormônio, em tratar a menopausa, você está pensando em coração, saúde cardíaca, você está pensando em saúde do cérebro, você está pensando em manter o metabolismo funcionando, você está pensando em massa muscular e massa óssea, você está pensando em manter seus tecidos em ordem por muito mais tempo e não só em ter calores, não ter calores. Outro conceito muito errado que já está desatualizado é a pessoa achar assim que passou ali 3 anos, 5 anos, o calor acabou e não usou hormônio, não precisa usar mais. Isso está errado. A gente deve manter uma boa adaptação hormonal para a vida inteira. Outra dúvida que se tem é assim, se eu não usei hormônio nos primeiros 5 anos, então agora não pode usar mais.
Depende do hormônio, certos hormônios usados na dose certa, adequados para a idade que a pessoa está, para o quanto tempo de menopausa ela já está, podem ser introduzidos mesmo mais tarde. Só que aí tem que ter um profissional muito experiente nisso, que saiba mexer com essa orquestra hormonal para entrar na dose certa, para acompanhar sempre com exames, para que tudo seja feito de uma maneira que vá trazer benefício para o organismo. Não é qualquer hormônio, não é qualquer dosagem, e também precisa se olhar todo esse resto, né, que às vezes não é olhado. Eu vejo muitas vezes pessoas que vêm de tratamentos hormonais tratar comigo, onde boa parte dessa grade hormonal não era vista e nem nutricional. Então você dá um hormônio sem olhar o sistema todo, muitas vezes ele não vai nem atuar direito, porque tem outro que atua junto com ele, que interage com ele, que está em deficiência ou que está em excesso, que isso precisa ser organizado. Então, tratar menopausa é essa amplitude toda do que eu estou contando para vocês. Pensem nisso, não tenham medo de tratar. A qualidade de vida após a menopausa, ela melhora muito quando as pessoas têm tratamento. O envelhecimento fica muito acelerado sem o tratamento hormonal, o decréscimo das funções também, as pessoas tendem a ter todas essas perdas que eu conversei aqui. Então procurem se informar, procurem bons profissionais, médicos que entendam disso, integrativos, de preferência com formação em endocrinologia, que consigam entender tudo isso que a gente está falando aqui. Um beijo grande e até a próxima.